Bom dia, amigos do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, amigos do Terceiro Seu, de todas as casas espíritas de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto e região. Muita alegria, estamos aqui em mais um seminário de um sábado, de um domingo, e já temos aqui bastante gente acompanhando. Felipe Melo, bem-vindo, a Sandra também. Bom dia aí do GBEM, a Mirza já está aqui conosco, Leila Moura, muitos amigos, Ildete, a Constância, a Tânia Tavares, José Carlos Pereira, também bem-vindo, a Ana Mota, a gente estava brincando antes aqui, brincando com o Felipe, porque ele fala, né, é bergamota, não é mexerica, a gente estava aqui nessa questão de regiões, né, Ana Mota, tá vendo? Nome composto. Rosângela Fecher, Suzana, também bem-vinda, Sueli Azevedo. Nossa querida Dona Regina, bem-vinda, saudades. Márcia Leal também, o Éder aí presente. Bom dia, André Rosadas também, a Ilza. Bem, muitos irmãos chegando, então, sem mais delongas, vamos botar o povo aqui para dentro da live. Nosso querido amigo Luiz Barcelos, que agora está... né, se mudou, veio para cá, para uma cidadezinha boa. Nosso amigo Aloysio Elias, lá de Uberaba, e Felipe Mascarenhas, também lá do Sul. Vamos lá. Bem-vindo, Luiz Barcelos. Muito obrigado, bom dia a todos. Alegria a gente poder se reencontrar, conversar um pouco aqui, assim como os demais amigos que estão com a gente aí também. Bom dia. Felipe, bem-vindo também. Bom dia. Muito massa poder estar aqui, estou bem feliz e quero dizer que com certeza é bergamota. Com certeza. Aloysio, o que você tem para falar sobre isso? Essa discussão é longa, é antiga, e é bom estar aqui demais, lembrando um momento em que esse mesmo quarteto se reuniu para ver o pôr do sol sob a Pedra do Arpoador, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Com certeza. Sim. Hoje estamos reunidos novamente. 4 irmãos, 4 amigos. Pois é, e hoje o tema é Jesus, né? Miudinho no dia a dia. Nosso amigo Aloysio tem o canal Miudinho Uberaba. São quantos seguidores lá no canal do YouTube? Não sei como é que vocês estão. Acho que agora está com 8.800, uma coisa assim. Legal. Depois, a gente não vai botar o link agora, senão vocês vão sair da live e vão assistir o Aloysio lá. Por favor, fiquem com a gente aqui. E depois, no final, eu vou colocar o link do canal dele, que ele vai fazendo a interpretação à luz do Espiritismo, de trechinho a trechinho, versículo a versículo. Pacientemente. Né? Muito bom. E eu vou pedir, Felipe, faz a prece inicial para a gente. Vamos lá, com certeza. Senhor da vida e do universo, queremos agradecer a oportunidade dessa manhã, desse domingo de encontros e de reencontros. Agradecendo a dádiva da vida, a oportunidade que temos de compartilhar aqui juntos, de conectar corações, reflexões, e de buscarmos a Ti. Sê conosco ao longo dessa manhã, inspira as nossas reflexões, a nossa conversa, e que cada um de nós que nos conectamos nessa hora, em sintonias, em reflexões, sintamos o coração envolvido em esperança, numa fé branda e suave. Pedimos também pelo nosso mundo, especialmente pelo nosso Brasil, que a Tua luz, Senhor da vida, envolva o nosso país, a cada um dos trabalhadores e trabalhadoras que se desdobram nessa hora, em trabalhos, em atendimentos, dedicando-se ao próximo. Que a Tua luz lhes fortaleça o ânimo, lhes dê esperança e muita fé para seguir em frente.
Assim nós te pedimos inspiração, condução e muita luz no encontro dessa manhã. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meu irmão. Então, eu vou começar com o Aloysio, que ele vai, talvez, muita gente vai pensar assim, que é isso, miudinho, de onde vem isso? Você podia explicar aí pra gente, Aloysio? Sim, claro. Que é a questão, de novo, da questão do bairrismo, né, das expressões regionais, né? Não chega a ser um bairrismo, porque ninguém reivindica a autoria do nome, né? Domínio público. Mas, na verdade, o miudinho é uma metodologia, né? Tem gente que fala, qual a diferença entre miudinho e NEP? Não, NEP é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, né? Que as federativas organizam, que as casas espíritas organizam, né? É quando um determinado nicho dos trabalhadores, né, um segmento dos trabalhadores se reúnem para fazer estudos específicos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Agora, miudinho é uma metodologia. O nome, vamos dizer assim, o nome científico é Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, né? Tanto que o setor da União Espírita Mineira que cuida dessas pesquisas dentro dessa metodologia, o EMEG, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, que consiste basicamente em se estudar o texto bíblico de forma sequenciada, quase sempre sistematizada e minuciosa. Então você não tem pressa para esgotar aquele assunto. Você estuda ele através de palavras-chave ou expressões-chave dentro do versículo. Então você elege, por exemplo, a fé que transporta montanhas. Qual o sentido da expressão montanha? Por que Jesus usou especificamente essa metáfora? O que ela representava para a cultura da época? Né? O que ela oculta em camadas mais profundas de entendimento? Aí você passa uma reunião inteira, às vezes, debatendo o sentido espiritual à luz da doutrina espírita da palavra montanha, né? Ou às vezes mais de uma reunião. E como isso surgiu mais recentemente, não que seja uma invenção mineira, mas se popularizou no movimento espírita brasileiro aqui em Minas, através dos estudos que o Honório Abreu fazia, né? Foi presidente da União Espírita Mineira, isso, o seu Sobral, Zé Damasceno Sobral, o seu Leonzálio, né? O seu Lúcio de Abreu. Então, esse pessoal estudava, assim, já estuda, assim, desde a década de 50, em Belo Horizonte, no interior de Minas também. E, carinhosamente, se chamava essa metodologia, essa maneira detalhada, minuciosa e paciente de estudar o Evangelho, versículo a versículo, palavra por palavra, se chamava isso de miudinho. Né? Aqui em Minas, tudo o fulano, ele fez um estudo bem minucioso, bem miudinho, né? A expressão, daí surgiu o termo miudinho, né? A origem é essa. Felipe, esse termo muda aí no sul, além da bergamota? Certamente, tem nome. Deve ter um nome espetacular. Tão mais fácil mexerica. Tem que complicar com bergamota. Não, na verdade, aqui a gente chama de tertúlia com Jesus. Como é que é? Não, tô brincando. Não, mas assim, eu acho que o Aloysio já colocou, né, essa diferença, por exemplo, né? Hoje a gente tem muitos NEPs, que são os núcleos, né, e que muitos utilizam a metodologia, que é o estudo, utilizam para estudar o Evangelho, a metodologia do miudinho, que é esse estudo, né. Eu conheci através, exatamente, primeiro lá com o Haroldo, quando ele começou a fazer, aí a gente começa a ir conhecer os amigos de Minas e conhecia aí a partir do estudo do seu Honório mesmo, aí depois conheceu o Aloysio, e aí a gente vai passando a conhecer, né? Mas é isso também, não tem, não. Esse não tem algum bairrismo, não. O pessoal que às vezes não está sabendo o que é NEP, o pessoal fala NEP, né? A Ana Mota botou aqui, nenhum dos dois. É tangerina. Tangerina. Pronto, resolvido.
NEP é o termo que se dá, né, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho à luz da doutrina espírita. Existem diversos polos espalhados pelo Brasil, né, existe o estudo presencial, e agora, né, alguns núcleos estão online, mas é somente para o pessoal saber o termo, né, a NEP, o que é NEP também, às vezes não sabe. Muito bem, aí você tocou aí, né, no Honório, Barcelos também. Acho que quem me apresentou primeiro esse livro foi o Luiz Barcelos, se eu não me engano, lá no Rio. Luz Imperecível. Luz Imperecível, do Honório Abreu. Muito bom, né, Marcelo? Demais. E então a gente fica, às vezes, se questionando muito das quantas faces Jesus pode mostrar em um mesmo versículo. E eu já deixo para o pessoal que está acompanhando, quem quiser, eu tenho uma dificuldade com um versículo tal, manda que de repente a gente tenta aqui, né, com os amigos, ver se mostra uma luz nova sobre determinado versículo, e vocês podem ir participando também. Eu tenho dificuldade com quando Jesus diz isso, o que ele está querendo, né? Então, a gente mostra aqui e tenta fazer um miudinho, mini miudinho possível. Agora, Luiz Barcelos, você acha que é possível fazer em uma encarnação? Nossa. esse estudo? Mas quando você fala... né? O Aloysio já disse que lá no grupo do Miudinho vai levar 40 anos, né, Aloysio, para acabar o Evangelho de Mateus, né? Agora tô achando que com a pandemia vai demorar mais um pouquinho. Então, assim, mas é interessante, porque eu acredito que quando o Felipe falou sobre esse contato que a gente começou a ter com essa metodologia, com essa maneira de estudar, para mim foi igual, talvez eu tenha conhecido um pouquinho depois até dele, né? Através das mesmas pessoas, né? E depois vinha conhecer o Aloysio, enfim. Mas eu acho que o bacana é porque ao lado dessa parte histórica e cultural, que o Aloysio pode falar bem melhor, eu acho que, em primeiro lugar, né, até como o tema é no dia a dia, a gente vai criando uma sensibilidade para ler com mais calma e perceber coisas que a gente já podia perceber, mesmo antes de um aprofundamento, assim, como o Aloysio disse, na maneira como as pessoas entendiam na época, né, dentro daquela cultura. Então, há coisas que a gente ainda não criava essa sensibilidade por uma certa pressa, vamos dizer, ou uma ideia de um entendimento só, meio fechado da passagem, né? Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo, a gente acaba condensando a lição nesse retorno do filho pródigo para casa e perde muitas sutilezas que estão ali no meio, né? E que às vezes é uma palavrinha, né, que fala de uma coisa que a gente já podia perceber. Então acho que isso é bacana, assim, por mais que a gente vai levar muitos anos, muitas encarnações, Luiz, para fazer um pouquinho disso, tem coisas que a gente percebe que se tiver mais atenção, mais calma, a gente já começa a criar uma sensibilidade, né, numa leitura mais atenta, com essa lupinha, né, em cada versículo, né. Exatamente. Há uma preocupação até de, às vezes, fazer uma interpretação errada. Como é que vocês veem isso? Por conta disso que o Barcelos falou, né? A gente tem que ver com o olhar daquele que estava com Cristo, né? Ou o olhar da cultura. E, de repente, a gente pode fazer uma interpretação torta? Eu acho que não pode ter um uso indiscriminado da metodologia. E nem subestimar ela. Vou explicar isso. Primeiro, eu conheci o seu Honório antes de conhecer o Miudinho. Quer dizer, eu vi uma palestra do seu Honório em 1998 e ele não fez Miudinho na palestra. Era uma palestra para grande público. Ali ele não fez Miudinho. Ele falou de evangelho, mas não fez Miudinho. Porque palestra para grande público não é lugar de fazer Miudinho. Entendeu? Não tem como fazer. Porque o Miudinho, ele exige um grau de aprofundamento, né? Tanto que o Miudinho, quando se fala em submissiões do Evangelho, por exemplo, pela Federação Espírita Brasileira, ele insere ele no contexto do EAD, do estudo aprofundado da doutrina, não do ESD, né? Então tem que ter esse bom senso.
o lugar ideal é em grupo, um grupo menor, onde você possa ter uma continuidade. Quando você vê que o tema não está esgotando, você fala, vamos interromper por aqui e continua semana que vem. Numa palestra você não pode fazer isso. Numa palestra você vai ter no auditório lá pessoas que estudam já há muito tempo, obra básica, e pessoas que estão ali pela primeira vez, né? Então, você pode soltar, eu solto em palestra uma coisa ou outra de miudinho, mas uma coisa não passando. Né? Fala, essa palavrinha e passo direto. Isso não é estudo minucioso, né? Só para esse primeiro bom senso. O outro bom senso é que às vezes você quer forçar camadas profundas em lugares que não tem profundidade, tanta profundidade assim. E aí você acaba acrescentando elementos ali ficcionais, né? Coisas da sua impressão. Não que existe uma objetividade absoluta para isso, né? Mas você não pode subestimar o método a ponto de achar que você vai conseguir, num tempo muito exíguo, fazer coisas muito maiores. Né? E nem superestimá-lo também, né? Achar que ele vai dar conta disso. Nem sempre o método vai dar conta disso. Tem aquele momento também, Luiz, que você tem que falar assim, não tem mais fôlego. Paro por aqui. Ou então, gente, eu já fiz muitas vezes. Um versículo, essa palavra eu sei bem o que a gente pode explorar dela, mas essa aqui para mim é um enigma. Quem sabe lá na frente a gente não volta nesse versículo. Tem que ter esse cuidado, né? Da gente nem superestimar o método e nem subestimar ele. Né? Mas é isso, não pode ficar procurando chifre na cabeça de cavalo também, não. Forçando a interpretação em palavras que às vezes não é por ali. É interessante quando a gente alinha ou avalia que a escrita dos evangelhos, toda a palavra era ouro, né? Porque papel era caro, não era uma questão assim, vamos escrever um livro como hoje a gente escreve com facilidade, coloca aí 5.000 palavras. Então o poder de síntese do evangelista também tinha que ser muito grande, né? Muito e aí bem. Acho que entra o aspecto também do simbólico, né? Que tu coloca uma expressão ou uma determinada circunstância ali e ela carrega uma mensagem que é maior às vezes do que está escrito em si, literalmente, né? Então, quando tem um cenário que foi descrito ali, que está construído, ele está comunicando algo também. Então, às vezes tu não está dizendo com a descrição completa, mas o cenário em si que está sendo colocado, ele já está dizendo algo. Eu estava aqui antes pensando, quando o Aloysio falou do nosso encontro lá naquele pôr do sol, eu ainda ontem estava olhando aquelas fotos, lembrando e pensando assim, né, o quanto quando a gente começa a fazer o estudo, né, passa a ter essa prática de fazer esse exercício, de fazer esse estudo, quando na tua vida também tu começa a perceber, a olhar para as circunstâncias da tua vida e tentar entender que lições aquela situação, aquela circunstância da vida traz para ti. Porque se a própria vida na Terra em si, né, se nós estamos aqui com uma finalidade, se tem uma função para nós vivermos essa experiência aqui na Terra, as circunstâncias elas também estão falando comigo, então trazer essa sensibilidade de olhar para aquele encontro, aquele pôr do sol e tentar entender, puxa, o que esse momento está me falando, né? Do que ele me fala, que lições eu posso extrair para minha vida a partir dessa circunstância, desse pôr do sol e tal. E aí a gente vai lembrar, por exemplo, né, no livro Luz Imperecível, o Honório falando, no Evangelho, quando chega o fim da tarde, o que significa? Tem uma razão para o evangelista colocar que aquilo está acontecendo no fim da tarde. Aí eu vou passar a bola para o Luiz falar aí. Eu gosto de usar o exemplo assim, da informática, né? Do arquivo zipado, né? Compactado, né? Então, eu acho que Deus fala com a gente sempre por cartas muito longas e detalhadas. Porque são cartas muito longas e a nossa atenção ela não dá conta de contemplar muito, ele zipa. Essas cartas estão zipadas em formas de palavras, né? Palavras fundamentais, estruturais dentro do discurso de Jesus,
Por exemplo, né? Aurora. A palavra aurora tem um texto ali, tem um livro ali na palavra aurora, né? O alvorecer. E também zipa através de circunstâncias vivas, um pôr do sol, desabrochar de uma flor, né? O parto de um filho. Primeira vez que eu escutei o choro do meu filho, tinha muita coisa sendo dita ali através de segundos de um choro, né? Então tá tudo zipado. O que a sensibilidade faz, e a sensibilidade mais do que o próprio intelecto, é descompactar, né? Então você treina isso na vida, você contempla a natureza, você contempla as circunstâncias, aprende a descompactar essas mensagens vivas de Deus, né, através do caminhar de um idoso, como a prece Deus de Eurípides Barçanufo, né? Reconheço-vos eu, Senhor, né, no caminhar do ancião, no íris multicor. Você vai aprender a descompactar ali. Na hora que você começa a ficar mais competente para fazer isso, aí é hora de você ir para o texto. Porque aí você vai conseguir ter essa mesma sensibilidade para as palavras do texto, né? Era noite, era dia, que é o quando que o seu Honório fala na verdade, eu sou Sobral que fala, né? No prefácio do Luz Imperecível. Se era frio ou estava quente, se era carpinteiro ou se era cobrador de imposto. Aí você passa a ter sensibilidade para descompactar, mas não é o contrário. Tem gente que acha que na hora que eu me tornar craque em descompactar, né? Em transcender a palavra escrita, grafada no pergaminho, no papel, aí eu vou estar apto a descompactar a natureza. É o inverso. É o inverso. Por isso que eu falo, o que você mais precisa ter para fazer miudinho? Sensibilidade. Onde você apura essa sensibilidade? Indo para a vida. Não é ficando trancado num quarto com pilhas de livros, não. É indo pro arpoador ver o pôr do sol com seus amigos. Exato. E quando a gente faz essa... Às vezes fica olhando a gente no dia a dia, até porque é o tema, né? No dia a dia, tentando ver o que Jesus faria nessa situação, ou o que ele me diria para fazer nessa situação. Então a gente fica assim refletindo se isso já não é humildinho, se isso já não é na vivência, né? É tentar entender o Cristo. Né? O que vocês acham sobre isso? Eu tô meio calado para não... Fala aí, Marcelo. Tá falando demais. Eu achei muito bonito isso que o Aloysio disse, né? Porque antes, enquanto ele falava, eu estava pensando um pouco sobre a nossa relação com os textos, né? A gente fala muito dos textos do Emmanuel fazendo isso, mas esse caminho que parte da sensibilidade, eu acredito que é aquilo que ele diz, né, sobre as circunstâncias da vida da gente também, as pessoas que vão cruzando o nosso caminho, a própria natureza, né, mas como propostas, né, assim como a gente está vivendo uma grande proposta agora também, né, acho que talvez me parece que essa sensibilidade que o Aloysio falou está presente a todo instante para a gente nas coisas simples, mas por vezes a gente liga um certo automático, assim, né? Então inclusive até eu falei sobre isso porque a questão do Emmanuel, e até jogar essa pergunta para pegar o gancho aí disso, né? Será que o quanto que a gente teve essa sensibilidade para perceber que esse estudo do miudinho já era feito por ele nos livros da série Fonte Viva, assim. Eu já percebi muito que às vezes a gente estudou durante anos, né? Ou lê no nosso culto no lar as páginas do Caminho, Verdade e Vida e tal, e fala do miudinho como se fosse uma coisa que não tivesse ali. Eu queria ouvir vocês sobre isso, assim, o quanto que já estava sendo feito isso na nossa frente, o quanto que essa sensibilidade já era estimulada ali, e às vezes a gente vê que ainda há um certo conceito de novidade, como se isso não fizesse parte dessa proposta, né? Então eu queria aproveitar. Até parece que começa lá com Kardec no Evangelho, né? No Evangelho Exatamente.
Então, primeiro falar uma coisa que eu acho importante, assim. Se é para fazer esse... Desde quando, né, Luiz? Desde quando, né? A gente precisa ir em Paulo. O Paulo, ele faz uma coisa interessante. É como se a capacidade interpretativa dele, a exegese que ele já praticava com o Velho Testamento como rabino. Quando o pergaminho dos manuscritos de Levi cai na mão dele, ele percebe que ele tinha só instrumentação. Mas que talvez essa instrumentação fosse uma faca cujo gume tinha perdido o fio. Não estava mais afiada, né? Precisava ser amolada. Ele falou, ó, eu tenho instrumentação, mas eu não sei se ela tem as qualidades que esse novo texto exige de mim. O que ele faz? Ele estava em Damasco quando ele descobre isso. Ele vai ficar com Áquila e Prisca, vai para o deserto, pro oásis do deserto de Dan. Ou seja, de novo, contato com a natureza, com um trabalho simples, com tear. Aí, quando ele sente que adquiriu de novo aquele feeling para a interpretação, através das coisas da vida, ali ele viu um rouxinol cantando na tamareira, ali ele partiu um pedaço de pão quente, descobriu uma coisa, ali ele chorou abraçado com Áquila, ali ele fez um tapete, olhou a trama e percebeu algo. Opa, tô pronto de novo. Aí ele volta para Jerusalém, já com o pergaminho na mão. Mais tarde, quando ele vai visitar o pai e percebe que de novo a ferramenta estava menos afiada, que ele precisava molar ela novamente, o que ele faz? Vai viver em Tarso, né? Isolado de novo. Então, ele sempre ia apurando essa percepção, essa sensibilidade. Isso vai acontecer com Emmanuel. Então, eu estou historiando aqui de onde vem essa nossa tradição, né? Que eu falo que é uma tradição paulina-emanuelina, né? Emmanuel é a mesma coisa, né? Ali, quando ele está Públio Lentulus, aquele apuro de interpretação retórica, aquela retórica aristotélica, né? Ele já tinha, como um senador romano, um intelectual romano, né? Mas aquilo precisava ser apurado. Aí vem a cegueira, como Públio Lentulus, depois a experiência como Nestório, escravo, né? Então, essa experiência mais viva, mais concreta, da erupção do vulcão em Pompeia, né? Aos açoites da vida como escravo posteriormente, isso tudo direciona a ferramenta dele, apura a ferramenta interpretativa dele. Isso a gente vai percebendo em todos aqueles que vão herdando essa tradição. Eu conheci o Seu Honório, eu tinha 17 para 18 anos. Eu não vou mentir aqui para fazer média e falar que eu entendi o Seu Honório. Eu fiquei impressionado com o vocabulário e o quanto ele lembrava de cabeça dos versículos e corria para uma pergunta de Kardec, tudo de cor. Aquilo me impressionou, mas eu confesso, eu dormi em parte da palestra dele. Né? Um homem falava coisa, né? Um vocabulário do século XIX. O que precisou, até em 2012, organizar aqui em Uberaba o grupo do Mildinho, a gente começar o trabalho? O que eu tive que fazer entre um período e outro? Tive que viver. Luiz, o que você ficou fazendo entre os 18 e os 30 e tantos anos? Você ficou lendo livro de história? Lendo enciclopédia bíblica? Não. Precisa conhecer o contexto? É bom. Precisa ter uma noçãozinha de grego? Ajuda muito. Mas se não tiver esse feeling, essa sensibilidade, né? A capacidade dos insights, não vai. E aí você precisa de duas coisas. Primeiro, ter sofrido. E sofrido com resignação, porque com revolta também não adianta. E segundo, vigiar. Porque na hora que o texto vai para sua mão, se você não estiver em sintonia, conectado, linkado com o alto, você olha para aquilo e é só papel e tinta, Luizes e Felipe. Acho que a história vem disso, sabe? Então, quando alguém aqui mencionou que foi encontrar alguma coisa lá da Alcione, lá falando, é isso, era um espírito experimentado,
vivido, calejado. A sensibilidade para perceber o que Jesus estava dizendo, ou o evangelista estava dizendo com aquela palavra, vem disso. Então não pode fugir do mundo, não pode se enfurnar em livros, trancar no quarto e achar que, vou ficar craque miudinho. Tem que sangrar, suar e chorar. Estou falando isso porque a proposta hoje é o miudinho no dia a dia, né? Ou seja, muito mais uma vivência. E hoje eu posso dizer isso. O Trigueiro fala muito isso, né? Que alguns acham que Kardec trouxe a codificação numa sala com ar-condicionado, né, que ele sentou assim, né, começou a digitar. As pessoas adoram dizer que Kardec falava não sei quantas línguas, como se esse fosse o atributo que fez ele ser o escolhido para o que fez. Se fosse assim, todo lugar onde tem um poliglota, o Jô Soares teria escrito o Livro dos Espíritos. Será que é por isso que ele foi escolhido? Exato. Eu estou aqui me lembrando de a primeira vez que eu li essa carta, eu fiquei assim maravilhado. Uma carta que o Kardec, aliás, ele escreve algumas cartas para a esposa, né, para Amélie, enquanto ele está no litoral da França escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele vai dizendo exatamente essa vivência dele de caminhar na praia, de olhar para o mar, de velejar, de subir a montanha, e ele vai falando as reflexões da tempestade que se abate sobre a cabana que ele estava, e ele vai ouvindo. Então, ele vai mostrando essa sensibilidade de ir percebendo nas circunstâncias. Claro, ele estava envolvido ali com aquela falange de espíritos, mas ele vai falando, e quem faz isso também é o Leon Denis. O Leon Denis vai descrevendo as experiências dele de subir a montanha, de entrar numa floresta, e vai fazendo, adequando para a experiência da vida, falando da evolução do ser. Ele vai comparando o quanto uma subida de uma montanha também se compara a uma evolução espiritual, e vai trazendo isso para o cotidiano. E é isso, né, esse trabalho dessa sensibilidade para que o texto em si seja uma ferramenta para a nossa vida, para a nossa vivência, né, que nos ajude nessa trajetória, né, mas que seja uma ferramenta, não a finalidade em si. É verdade. E uma outra coisa que sempre me preocupa, né, quando a gente faz esse tipo de estudo, é às vezes as pessoas lerem aquilo como se estivesse lendo história da Chapeuzinho Vermelho, um conto de fadas, né, que aquilo é um mito e que não aconteceu e foi uma história. Não, são pessoas que passaram por aquele processo. Né, Paulo encarnou nesta terra que nós estamos encarnados. Então, identificar não como uma história que não faz parte ou não está conectada ao mundo, mas que estaria conectada ao mítico. Não. Então, a gente, de certa forma, tem que fazer. E aí, quando o Felipe falou, né, principalmente falou de Leon Denis, que eu sou apaixonado, então a gente vê que Leon Denis viveu. Ele não ficou sentado o dia inteiro numa cadeirinha fazendo aquelas histórias como se fosse história da carochinha. Não, ele viveu aquilo tudo, ele sentiu, como a Luísa colocou, né? Eu me lembro, tem uma história, vocês conhecem, o pessoal não conhece, né? Vou tentar resumir. Em 2013, eu participei de uma excursão. A gente ia tentar organizar um conjunto de imagens, tal, pelo ser, para montar um documentário sobre Paulo Estevão. E aí, para fazer isso, conseguiram um pacote lá e para fazer por navio, pelo Mediterrâneo. E aí o combinado era, além de toda vez que o navio parasse, fazer o maior número de registros de vídeo, né, para o ser ter um banco de imagens próprio para montar o documentário, de noite, entre uma cidade e outra, exatamente as cidades por onde Paulo peregrinou no litoral do Mediterrâneo, fazer estudos e registrar esses estudos, essas palestras. Pois bem, quando chegou em Creta, em Heráclion, à noite nós combinamos de estudar a passagem do Paulo Estevão da tempestade que Paulo viveu e que mandou Paulo lá para
Ilha de Malta, né? E ele vive essa tempestade, o contexto é muito interessante. Ele está em Creta, já preso, era a viagem de prisão dele, e ele chega e tenta argumentar com o comandante que o inverno ia começar naquele dia, e que era recomendado o barco ficar em Creta. Vão escutando, gente. Causa de mineiro. O barco tinha que ficar em Creta, porque o Mediterrâneo não era permitida a navegação, isso está na documentação romana, durante o inverno, porque o naufrágio era certo. Quando chegava o final do outono, acabava a navegação no Mediterrâneo. E Paulo falou, mas quando o navio ancorava num porto e tinha que esperar 3 meses, acabar o inverno, entendeu? O comandante falou assim, não, nós vamos seguir viagem, não vai acontecer nada. E o Paulo, vai dar ruim. E deu. Porque ali tem um vento, que eles chamam, o vento é Heraklion. É uma corrente de vento muito forte que passa ali nessa época, saindo do continente europeu, inverso, e seguindo para o Mediterrâneo. E aí o navio naufraga, eles ficam lá 15 dias naquela situação terrível, vão parar numa praia como náufragos, enfim. Quem leu Paulo Estevão vai saber essa história. O legal da história que eu estou contando é que naquela noite nós não conseguimos fazer o estudo, porque a gente não sabia bem porquê, o navio começou a chacoalhar demais. E a gente começou a ficar enjoado. A vivência, né? O Haroldo ficou verde, assim, falou assim, continua o estudo para mim. Eu continuei já meio cambaleando e a gente sentindo mal. De repente vem um anúncio do capitão do navio lá, o comandante do navio, que era para todo mundo ir para suas cabines, porque a gente ia sofrer uma tempestade. Parece uma coisa, né? A história do Chico do avião, mas ela é verdade. E adivinha, nós íamos sair de Heraklion e íamos para o sul da Itália, perto da ilha de Malta. Era a mesma viagem que o Paulo ia fazer, né? Para Nápoles. Ah, mas não deu outra. Rapaz, o navio ele ficava assim, a pino, e depois caía batendo no mar. Pá! Os copos caíam no chão, era uma coisa horrorosa. E eu me lembro que eu estava na cabine com o Thiago Franklin do C, e a gente segurando a cama e cantando Caminheiro no caminho, cantando alívio aos pés do monte, falando, é agora, a gente desencarna. Eu sei que a gente chacoalhou tanto, vomitou tanto, que a gente dormiu lá. No outro dia eu acordei antes de todo mundo. Falei, meu Deus, eu desencarnei, como é que é? Saí da cabine, fui para a área externa do navio para ver o que tinha acontecido, se a gente tinha chegado, e me dei de cara com o porto de Messina, já na Sicília, cara. Um sol maravilhoso, os pássaros cantando, aquela natureza. É o famoso depois da tempestade vem a bonança, né? Enfim, quando terminou esse processo, primeiro, eu entendia direitinho a passagem de Paulo. Por que ele viveu aquele processo? Segundo, Luiz Guilherme, Luiz Barcelos e Felipe e os amigos da internet. Eu guardei essa história comigo e só soltei ela conversando com Gustavo Gandolfi, de Araraquara, porque ele me perguntou como é que eu interpretava a pandemia que nós estávamos vivendo. Eu contei essa história. Falei para ele, Gustavo, Paulo ficou 15 dias no mar, chacoalhando, e não era navio de metal computadorizado como o meu, não. Era de madeira à vela. Sem comer, sem tomar banho. Nós estamos achando ruim de ficar de quarentena com internet, Wi-Fi, ar-condicionado, chuveiro elétrico, né? Delivery, pede pizza, entrega. Nós estamos reclamando o quê? Então, foi um miudinho vivo. Esse episódio que eu vivi de uma tormenta marítima, no exato local onde Paulo tinha vivido, foi uma lição viva. Que eu trago um livro
de interpretação de períodos de turbulência que a gente vive e que antecede momentos de calmaria, né? Grande sertão, veredas. Então vem um período de sertão, uma vereda. Depois um período de sertão, outra vereda. Por isso que grande sertão é no singular, veredas é no plural. A nossa vida é uma travessia pelo sertão do berço ao túmulo, com períodos de calmaria, mas são períodos curtos de calmaria. O resto é caminhada no deserto, o resto é travessia marítima, né? Pra gente ver como que esse livro, esse evangelho vivo tá aí. Interpretá-lo é mais importante que pro texto. Desculpa eu me alongar aí, alonguei demais. Nossa, e é muito bacana, né, Luiz, porque nessa passagem do Paulo Estevão, o Paulo faz um miudinho da experiência dele no navio. Ele começa a trazer todos os elementos para adequar a experiência, para fazer reflexão, né? Olha, a gente recebeu o aviso lá no porto, mas insistimos em seguir em frente, tarará. E aí até a carga que eles tiveram que alijar, que eles tiveram que se desfazer do barco, que era de alimento e tal, que tinha carga a mais, o barco tinha cargas a mais do que comportava. Então, tudo ele vai... e aí eu penso também, né, já que, né, tu trouxe para o momento da pandemia, qual que era o papel de Paulo, né? Paulo assume, naquele momento, sente uma responsabilidade que lhe cabia diante daquele momento, e ele assume um papel de alguém que vai manter a esperança ali do pessoal. Mesmo no meio daquela situação, ele começa a falar, não, gente, vamos pensar aqui, olha, a gente recebeu o aviso lá no começo, a gente vai fazer um exercício aqui de reflexão, né? Há quanto tempo a gente está ouvindo falar de mudança climática, precisamos mudar a nossa forma de nos relacionar em sociedade, uma série de coisas, né? Enfim, entre outras reflexões possíveis. Mas quantas coisas? E aí eu fico muito olhando para essa situação e pensando que papel que eu estou tomando a decisão de assumir nesse momento, nessa travessia, né? Estou assumindo o papel de quem está em pânico, desesperado, ou estou me inspirando em Paulo para tentar ser um pouco como ele. E não quer dizer que em alguns momentos também a gente vai se sentir um pouquinho como Paulo e um pouquinho como o outro que está. E faz parte. E faz parte que a gente se sinta, mas a gente se inspirar nesses momentos e saber que são travessias, né? É importante que Paulo fazia o comentário, eu me lembro que ele reúne, né, o pessoal tudo no porão do navio assim, e vai pregar. Quer dizer, mas ele não era uma pregação de quem estava de fora do problema, ele estava no barco também. O Emmanuel fala que ele sentia náusea do mesmo jeito, passava mal do mesmo jeito. Quer dizer, hoje, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, lá num episódio do Mildinho, né, do canal aqui de Uberaba, e eu vou comentar uma situação do Evangelho, fazendo né, o processo hermenêutico, ou seja, tirando a lição do seu contexto original, da Palestina do século I, e adequando ela às experiências de hoje, eu não falo isso alheio, eu estou no barco, eu estou no Brasil do século XXI, eu estou sofrendo crise econômica aqui em casa, tenho medo da pandemia, né? Então isso cria uma situação empática, né, de conexão. É muito importante que o comentarista do Evangelho, quem vai fazer o estudo minucioso, ele demonstre na sua fala que ele faz parte do processo vivo também. E que muito do que ele está expondo ali não é só fruto de exegese, é fruto também de vivência, né? Isso dá credibilidade, é o cheque que não vai sem fundo, né? Você fala, ó, tem dinheiro na conta. Bom, Luiz, agora eu pensei aqui, né, que quando a gente se dispõe a participar desse estudo, ou se for o caso de facilitar esse estudo, de conduzir, né, é preciso saber que essas experiências virão, talvez justamente para forjar isso, né, em nós. Então, a gente já saber achar que vai ser docinho, vai ser só tempo bonito, né, só vento suave. Não, assim, a vida vai nos trazer experiências para que a gente possa ter capacidade, condição também de dar esse testemunho,
de dar esse testemunho. Aí, por isso, lá no começo, né, ressaltou a importância da vigilância, de estar em sintonia, de estar em conexão, porque é isso também, né? Essas situações, essas circunstâncias virão para que a gente se forje também. E aí é preciso não entrar na onda da revolta, né? Ah, a situação tá vindo, como é que eu tô lidando com ela? Eu vou ficar reclamando, nossa, meu Deus, essa tempestade, assim. O Paulo não tomou a decisão de entrar, ele estava sendo conduzido. Mas qual que é a postura íntima que ele toma? Ele fica dizendo, viu, eu avisei que vocês não deviam ter seguido, eu falei, não sei o quê. Ele se coloca e quando ele chega em Malta, ele tem outra experiência viva, né? Porque ele fala, olha só como é uma questão muito prática, muito concreta, né? Olha só, chegamos numa praia, ensopados do mar. É uma praia, somos náufragos, vamos ter que ficar aqui na areia. O que a gente tem que fazer para não morrer de hipotermia na noite escura? Olha, morrer de hipotermia na noite escura. Vivemos... O que antecede a alvorada, a aurora? A madrugada gelada. Vivemos um momento de escuridão e frio existencial. Qual que é a solução que Paulo que dá essa orientação prática de sobrevivência. Ele fala, pessoal, vamos acender fogueiras, vamos fazer luz. Fogueira do evangelho, né? Vamos fazer luz. E aí ele organiza todo mundo para fazer fogueira, para ficar em volta do fogo. Quando você pega um evangelho, eu não estou com o meu aqui, quando você pega o evangelho e abre ele, sabe o que você fez? Acendeu uma fogueira. Quem se reúne em torno de um grupo para estudar o evangelho é quem está numa noite fria, durante um naufrágio, mas aquecido pela chama do evangelho. Para por aí a experiência viva? Não. Na hora que ele vai pegar um dos gravetos para acender, aumentar a chama, ou seja, quando ele vai tentar fazer o evangelho brilhar mais, uma serpente vem e morde ele. Olha a serpente. Isso aí é Honório Abreu, hein? Isso aí não sou eu, não. O seu Honório, quando ele falava por que da serpente, ele falava, primeiro, a serpente, ela realiza um movimento ondulatório. Ó, miudinho. Ondulatório é onda. É vibração. Só que ela realiza essa onda, esse movimento ondulatório, rastejando na horizontal. Então é um movimento ondulatório rasteiro, baixo, vibração baixa. Quando você se propõe a realizar um trabalho para aumentar a luz e o calor do evangelho, as vibrações rasteiras vão tentar te picar. Quando Paulo é mordido pela serpente, ele quebra o pescoço dela? Não. Ele falou assim, já que eu fui ferido por causa da luz do evangelho, é a luz do evangelho que vai neutralizar a ação dessa vibração rasteira. Ele leva a cobra até a fogueira e o calor da fogueira mata a serpente. Quer dizer, o que vai neutralizar as vibrações pesadas que chegam até nós para nos envenenar? O próprio calor do evangelho, não é a nossa indignação. É a própria luz e o calor do evangelho. Quer dizer, olha só, situações vivas, um naufrágio, a fogueira, a serpente, isso tudo. Depois, ele pega isso tudo e quando ele chega em Nápoles e vai pregar, né? Na época não era Nápoles, né? Quando ele chega agora me fugiu o nome, em Puzzoli, né? Quando ele chega em Puzzoli, antes de ir para Roma, e vai pregar, isso está lá, esses elementos vivos estão lá, né? Você imagina, depois dessa experiência viva com uma serpente picando ele, o que era um comentário de Paulo, por exemplo, sobre a serpente em Gênesis? O que era um comentário de Paulo sobre Elias acendendo as toras? O que era um comentário de Paulo, né, sobre, por exemplo, o menino lá da baleia, do peixe grande que engoliu ele, o Jonas. O Jonas. O que era um comentário de Paulo sobre o naufrágio de Jonas? Essas vivências estavam ali para ele dar cor, dar vida, né,
pro evangelho, para o texto bíblico. É assim, né? A gente saiu dessa história da vivência, já que eu até falado, né? A gente está em casa com energia elétrica. O Luiz Barcelos, acho que ele foi fazer uma vivência, que ele ficou sem energia num instante, né? Quando eu voltei, o Luiz estava falando da luz. Ô Luiz Barcelos, fala pro Luiz Guilherme, lá no Rio essas coisas não aconteceram. Esses lugares que a gente vai, assim, agora... Bem-vindo à cidade. A cidade de Pedro. Aqui a vivência do evangelho tem que ser assim. E aí eu queria até trazer uma pergunta, já que vocês falaram muito disso, a questão sobre vivência. Você acha que a gente, né, vocês todos, acham que a gente está um pouco mimado nessa nova modernização, nessa questão, né, eu tenho tudo? Será que é um pouco... A gente está ficando criança mimada, e quando a gente olha uma vivência dos cristãos primitivos, aquilo sim era uma vivência rude, ou como Jesus fala com Joana de Cusa, falando que agora a vivência do evangelho não será mais pelo sangue, mas será por uma redenção íntima. Como é que vocês veem essa situação da gente mimado hoje e dos cristãos primitivos? É tipo assim, o cristão raiz e a gente é cristão Nutella e aqueles eram cristãos raízes. São desafios diferentes. Eles não respiravam fumaça e nem comia transgênico, né? Pois é. Tem problemas diferentes. São problemas diferentes. Faltava... Uma vez eu ouvi uma frase, falava assim, a tecnologia veio para nos ajudar a resolver problemas que nós não tínhamos antes dela. Né? Então, eles não tinham a nossa tecnologia, por outro lado, também não tinham os problemas que a tecnologia gerou para nós. E acho que também tem grandes parcelas da população mundial que vivem desafios completamente diferentes, que estão vivendo desafios de fome, que lidam com desafios de opressão, de ter medo de sair na rua por sofrer uma violência. Então, tem parcelas diferentes, mas também a gente tem outros desafios. Confesso, assim, que quando eu olho, quando a gente vai ler um Ave Cristo, por exemplo, e a gente vê o que era, até nesses últimos dias eu estava pensando, assim, o que era tu ter vivido aquele momento com Jesus, aquela esperança, aquela coisa, e ter presenciado a situação da cruz. Como é que fiquei pensando, como é que eu lidaria com essa situação de estar lá, de ter presenciado, de ter estado com Jesus? Meu Deus, é ele, agora vai, a gente vai ficar livre dessa opressão, não sei o quê, e aí vem a cruz. Como é que lida com isso? Né? Eu fiquei pensando assim, como é que a minha fé se expressa num momento desses? Pensando naqueles dois, né, de Emaús, naqueles dois caminhando, que daí Jesus se aproxima deles e eles não se dão conta que era o próprio Jesus caminhando com eles. Então, e aí, claro, faço a adaptação, traz para a nossa vida de hoje, né? Como é que a gente se sente assim, a gente mergulha numa crise, numa situação difícil de pandemia, ou numa crise institucional e tal, de uma série de questões, né? No nosso país, em outros, no mundo, são desafios diferentes. Como que a minha fé se expressa nesse momento? Outra época. Tem que saber fazer analogia também, né? Aí é o papel do comentarista. Se bastasse o texto, não existiria o comentarista. O papel do comentarista é fazer o link. Então, por exemplo, quando Nero coloca fogo em Roma e culpa a comunidade cristã, isso não é fake news? Né? Quando, por exemplo, Paulo é pego dentro da igreja, conversando com a menina, a Tecla, e espalha a notícia de que ele tinha seduzido a moça, isso não era fake news? Então, cabe ao comentarista ter, de novo, a questão da sensibilidade para fazer links. Né? Esses dias eu fiz um link no miudinho
linkando o episódio capítulo 9 do Nosso Lar, da governadoria, né, o problema da alimentação no nosso lar, né, das imposições disciplinares do governador no nosso lar, para ver se desmaterializava um pouco a vida dos cariocas lá na colônia, né? Com a questão do lockdown, com a questão da restrição, do isolamento, do acesso, né? Do mesmo jeito que lá na colônia esses espíritos deram trabalho para o governador, falaram, não, a gente não quer obedecer essas regras, muitos reencarnaram com a mesma postura. Não, a gente também não quer seguir essas regras, a gente não concorda com essas regras. Então, a gente tem que ir fazendo esses links para ajudar o povo a pensar. O papel do comentarista do Evangelho é ajudar o povo a pensar, a partir do Evangelho e a partir da doutrina espírita. Você não pode fugir disso. Agora, encontrou no texto espírita alguma coisa que te ajuda a conectar Evangelho com a vida real de hoje, isso é miudinho. Isso é um miudinho. Agora... Acho que o que você falou, Luiz, sobre essa brincadeira que você fez do cristão Nutella, né? Eu acho assim, acho que o primeiro ponto, né, é óbvio, particularmente, quando a gente lê, eu estou relendo o Ave Cristo, inclusive, também, Felipe, e quando a gente lê essas passagens e fica tão tocado, óbvio que acho que há naturalmente um certo desconforto, assim, inicial, acho que é até natural de, poxa, o que eu estou fazendo de esforço se aproxima um pouco disso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que uma vivência que realmente, por exemplo, nem vocês falaram, busque não ser uma vivência superficial, uma vivência que não busque ser uma interpretação puramente para me dar conforto, para que seja agradável, mas que busque ser genuína e verdadeira, muitas vezes, nesse mesmo contexto que a gente está, só a gente vai ver. E, por exemplo, alguém que está se aproximando agora disso, né? Como é que a pessoa sabe se está sendo sincera na construção íntima, né, da fé, ou se ela está sendo superficial? A gente ainda não está fazendo sacrifícios tão grandiosos, ainda não está podendo tanto assim. Mas dentro desse contexto de agora, por exemplo, né, que nem a gente falou do miudinho antes, ontem, os amigos sabem, a gente está gravando aqui uma série de mensagens do Emmanuel, diárias, né? Então eu estou tendo uma avalanche de Emmanuel aqui, e um dia não dá para estudar, né? Mas a gente se depara com coisas, com sensibilidades, que mesmo sem a gente ter condição, às vezes, de aprofundar muito, já é capaz de viver de modo mais genuíno, assim, né? Então, até citei antes a parábola do bom samaritano, quando o pai diz que o filho está vindo de longe, ao longe, e esse pai já se coloca na direção para receber o filho lá longe, né? Quando ele vê que está longe, né? E esse longe faz uma diferença imensa na leitura da gente, né? É longe, mas está indo, já está redirecionando, está se reencaminhando, né? Então acho que no momento que a gente está agora, os princípios de fraternidade, de não sermos indiferentes ao outro, de a gente conseguir ler esse contexto de uma maneira realmente fraterna, né? Nem sempre isso exige tanto aprofundamento no estudo. Isso que eu acho que é o principal. Nós estamos falando de coisas elementares, nós estamos falando de fundamentos, né? De uma leitura, como eu disse, né? A palavra ao longe não é difícil da gente ter sensibilidade de compreender, né? Então, só para complementar o que o Aloysio falou, acho que nesse sentido, essa base é que faz a gente, mesmo sem aquela entrega, né, que a gente vai ter mais para o futuro, tá, mesmo que algumas oitavas abaixo, né, a gente está sintonizado. Aí tá vendo o Evangelho Vivo? Ele usa a experiência dele como músico para explicar o Evangelho. Então, já que é Evangelho Vivo... O Chico falava assim...
com esse cara aí, ó. Chico Músico. O Éder Vasconcelos, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá onde se chama Mexerica de Bergamota, chamou eu, Luiz. Onde se usa o nome certo. Aham, tá. A gente vai descobrir isso no plano espiritual. Vamos descobrir como Jesus chama isso. Chamava isso. Eu não tenho dúvida. Mas aí, o Éder chamou eu e o Luiz para apresentar o Morro Alto, as músicas, uns trechos, e o Felipe Mascarenhas ia fazer a palestra, comentando o Morro Alto. Santa Maria, longe a beça de Uberaba, né? O Luiz Barcelos ia Você vai contar isso? Aqui. Eu falei para ele, eu não subo em avião, tranquilo, não. Todo mundo aqui sabe o meu pavor de avião. Eu tenho pânico de avião. Navio eu enfrento bem, mas avião eu tenho pânico. Falei, ó, é bom que a gente vai junto, então, pro Rio Grande do Sul. A gente pega o avião aqui em Uberaba e vamos junto. Porque eu não subo naquilo sozinho, não. Pois bem, 5 horas da manhã, a gente no aeroporto de Uberaba. Aqui tem aeroporto, viu, gente? A gente no aeroporto de Uberaba. Na hora que a gente entra na fila, Luiz Barcelos, cadê o seu documento? Luiz Barcelos sem documento. Sem lenço e sem documento. Eu falei, rapaz, como é que você chega para embarcar no avião sem documento? Não, minha esposa estava junto. Minha esposa falou assim, eu corro com ele lá em casa, o avião decolando. E a gente volta e 6 da manhã, né? Mas, aí o Luiz falou para mim, mas se eu não chegar a tempo, você sobe no avião sozinho. Claro. Que aí pelo menos o Éder conta com palestra vai ter. Palestra vai ter. Rapaz. E o Luiz não chegava com esse documento, não chegava, e a fila para embarcar no avião diminuindo. De repente eu dou um chilique. Padrão, a serpente me morde, o padrão vibratório vai lá embaixo. E eu ligo no celular pro Luiz, eu não subo nesse avião, mas a paz do Espírito vai te proteger. Não, eu quero que eu desencargo. De avião eu não desencargo. Não subi no avião. Perdemos o avião. E agora, aí começou a bater o erro de consciência, né? E se você não for, corre eu e o Luiz Barcelos. Alugamos um carro, o carro teve que ficar aqui em Uberaba, o meu carro em Uberaba. Alugamos um carro, dirigindo os dois, eu dirigindo ele do lado, até Ribeirão Preto, a 200 quilômetros de Uberaba. Lá para lá a gente pegar um avião, um outro avião, conseguimos trocar. Pagamos um excedente na passagem, parcelamos em 1000 vezes, pegamos um avião em Ribeirão Preto para ir para Porto Alegre. Conseguimos descer em Porto Alegre. E eu falava para o Luiz, foi os espíritos que não me deixou pegar aquele avião. Por alguma razão, vai acontecer alguma coisa. Uma tragédia. Chegamos em Porto Alegre. Em Porto Alegre fomos para a cidade do Felipe, né? Osório, depois fomos para Santa Maria. Em Santa Maria, o Éder coloca no carro e ele me leva, passa na porta para eu ver onde era a Boate Kiss. Onde tantas mães perderam seus filhos. Luiz Guilherme, na hora que eu passei lá na porta, eu senti uma alegria dos espíritos não terem desistido de mim, uma alegria, um contentamento pelos espíritos não terem desistido deste covarde, terem ido no meu ouvidinho e falado assim, vai, de carroça, no lombo de jegue, de avião, de navio, mas você vai. Mais ou menos o que fizeram com Paulo, quando ele estava desistindo de ir para Jerusalém, queria ir para Roma, em Corinto. E aí veio, né, Abigail em sonho e falou assim, você vai, né? Você não vai do jeito que você pensou que iria, mas vai. E aí, pronto, alma nova, muito das palestras que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, a própria apresentação foi animado dessa experiência viva, né? Como os espíritos não desistem da gente, apesar do nosso medo, nossos receios, nossos traumas,
eles não desistem de nós. Outra experiência viva que eu guardo comigo, das andanças pelo Evangelho, das coisas que eu vivi em torno do Evangelho, né? Essa experiência eu não vou esquecer nunca, assim. Eu podia ter ficado em Uberaba. Eu ia pesaroso até hoje, né? Perdi a oportunidade. Mas ia ser culpa do Luiz. Eu estou chegando à conclusão de assim, não viajem com a Luísa. Não, é horrível. É uma coisa horrorosa. O Luiz sabe disso. Ai. Mas achamos a identidade, enfim, viajamos. E foi bom demais. Fomos parar na delegacia. Teve que arrumar um boletim policial. Exatamente. Muito bom. Felipe, quer falar alguma coisa? Pode falar. Me lembro que comeram bastante bergamota também. Aqui. Oi, eu tive essa alegria. E é de fato, né? Às vezes a gente desiste de uma. Tá quase. A gente. Não. Seja a desculpa que for, ou o medo, né? Ou às vezes, não deu porque não foi no caminho principal. Eu não quero passar por esse caminho que é mais, às vezes, né, espinhoso, mais dolorido. Não, eu quero viver o evangelho no conforto. Tá vendo? Foi um instrumento para você fazer isso. A gente reencarna com uma meta, né? Aí a chamada programação reencarnatória é mais ou menos o roteiro, você vai passar por aqui. Mas a gente tem um livre-arbítrio, faz outras escolhas, o que não quer dizer que a espiritualidade não vai improvisar e dar um jeito da gente chegar à mesma meta, mas por outros caminhos. Né? Perfeito. Aqui, ó, acho que a própria história do Paulo traz muito isso, né? Será que estava numa programação uma série de complicações, uma série de recusas ao chamado inicial, a própria condenação de Estevão e tal, e eu fico, nossa, isso que tu falou, ainda bem que os espíritos não desistiram de mim, meu Deus, quantas vezes eu já pensei isso, de às vezes tu recusar um convite para alguma coisa, e aí o tempo passa e depois começa, puxa, por que eu não abracei aquela situação, ou, enfim, naquela circunstância eu percebi que eu dei uma mancada ali, não devia ter feito daquele jeito, e tu vê que a espiritualidade te abraçou e te conduziu e te oferece oportunidades novas, te oferece de novo, e aí esse pensamento, puxa, graças a Deus que não desistiram, né, que estão aqui ainda, que me oferecem uma nova oportunidade. A gente tenta fazer aquilo que já estava programado, talvez de outras formas, em outras circunstâncias, mas seguindo em frente, né? Então, são as novas oportunidades que vão surgindo, né? Que vão se desdobrando para a gente. Muito bom. Eu queria, a gente já está 11h10, então a gente está quase no fim. Eu queria perguntar para cada um de vocês qual é o trecho do Evangelho que é mais complicado. Talvez a pessoa tenha mais dificuldade de fazer uma leitura e às vezes fica, o que Jesus quis dizer com isso? Eu não estou entendendo. Ou então vocês devem até receber perguntas, né? O que Jesus quis dizer aqui? Talvez essas perguntas cheguem muito. Qual é a passagem mais complicada, mais intrincada ou enigmática, como a Luísa falou? Eu posso falar de viver. Ótimo, pode ser. Eu vou deixar a encrenca da interpretação para o Luiz, para o Felipe. Mas de viver é o amor aos inimigos. Né? Compreendendo bem, né, o que seja inimigo, né? Eu acho que o responder o mal com o bem, mantendo o equilíbrio e se mantendo no caminho que a gente está buscando de progresso e de sintonia é o grande desafio para mim, né?
e a gente está falando dessa fase agora, né, de muita turbulência moral, né, de complicações morais muito grandes na humanidade no momento da transição. Eu acho que é um desafio de sintonia, de vigilância diária constante, né? É isso, interpretação. Quanto à encrenca de interpretar, eu vou deixar para eles. Nossa, eu estou pensando aqui, quando eu quero adequar uma passagem, algum trecho, ao que eu já acredito, ou ao que eu quero confirmar na minha vida. Por exemplo, eu penso isso e eu quero confirmar isso. Então eu pego uma passagem de Jesus e eu tento adequar ela para confirmar esse meu viés de pensamento. E não me abrir para entender qual é a lição verdadeira do Cristo. Então, por exemplo, me ocorre assim, eu quero justificar a violência. Então eu pego uma passagem de Jesus e eu dobro ela para conformar a essa ideia, adaptar para essa ideia. Eu quero confirmar o viés violento. Então eu pego Jesus, uma passagem, e dobro ela a esse entendimento. Eu acho isso é muito complicado. Talvez não seja a resposta à tua pergunta, né, que seja mais difícil de entender, mas talvez seja difícil de entender como nós somos capazes de fazer isso. Né? Por que nós fazemos isso, né? Enfim, e estar disposto a se surpreender, a desconstruir uma ideia que já está posta na minha vida, que talvez seja construção de muitas reencarnações, e ficar perplexo com Jesus. Ficar perplexo, assim, meu Deus. Como eu acho que o Luiz Barcelos falou, eu ficar perplexo com Paulo, por exemplo, ou ainda Saulo, ainda antes de trocar de nome, está no deserto, o Aloysio falou antes, com Áquila e Prisca, sem se revelar e perguntar, mas vocês deviam odiar Saulo, né? Porque por tudo que ele fez, e ele disse, não, a gente orava por ele. Pedro dizia para a gente orar por ele, para que Jesus transformasse o coração dele. Puxa vida. Eu confesso que essa, para mim, é um desafio. A minha mais difícil não é de entender, de comentar. Quando essas passagens aparecem, não vai dar reunião, fala assim, né? Que é o que o Luiz Barcelos falou. Enquanto ele falava do amor aos inimigos, eu estava pensando o que eu ia dizer sobre o ama teu próximo como a ti mesmo. Então, ama teu próximo como a ti mesmo, o amor aos inimigos, né? Essas passagens não dão reunião. Quando aparece, porque a graça, em termos de espetáculos, né, exegético, do miudinho, é o tirar o coelho da cartola. É quando aparece aquele negócio, honra, né? Eu vim trazer a espada e não... Aí você pega a espada e dá aquela volta e o povo... Oh! Aí, de repente, põe na sua mão assim, ama teu inimigo. Você... que eu vou entender? Que eu vou comentar, né? É aquela história da moto, sabe aquelas DTzinhas amarra que passa na rua? E o cachorro sai. Aí a moto para. O cachorro fica sem gracinha. Né? Porque você vai pro miudinho e fala assim, hoje eu vou interpretar uma palavra misteriosa. Aí cai na sua mão, ama teu próximo como a si mesmo. Não tem o que interpretar, cara. Não tem exegese ali, não tem miudinho, acabou. Acho que é por isso que João Evangelista, diz a tradição, né? Já com mais de 100 anos, reunia as pessoas, estamos esperando o último discípulo de Jesus fazer uma palestra de 1 hora, e ele se limitava a dizer, meus filhinhos, amem ao teu próximo como a si mesmo, e ir embora. Reto e direto. Não tem miudinho. Reto e direto, assim, né? Paz. Tchau. Passa a régua. Tem mensagens que não tem uma caixa. Não tem o que falar. Então, as mais desafiadoras para mim são essas. É quando Jesus é óbvio.
Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ponto. A obviedade de Jesus em certos momentos é constrangedora, cara. É constrangedora. É para deixar a gente sem graça mesmo, tipo. A lição é essa, pura e simples. Até, Luiz, é interessante porque é óbvio que aí a gente pode enxergar nas passagens, às vezes, um certo grau de eternidade, assim, em que elas podem ser deslocadas para outro contexto, por uma questão de toda a evolução na Terra, né? De como, enfim, a gente às vezes vai lá longe, né? Mas o que há, obviamente que há, mas às vezes paga o preço de sair do que é o necessário. Ali, se você tentar inventar muito, vai dar ruim. Agora eu tô pensando aqui, né? Quando a gente tem essa direteza, assim, né? Não tem, é isso. Então, por que a gente vai fazer um estudo do miudinho? Por que a gente vai ficar lá pegando o contexto, buscando? O que acontece durante o estudo que é importante para mim participar desse estudo? Aí eu estou provocando vocês para falar sobre isso. Por que vai ser importante, então, se tem essas lições que são tão diretas e síntese, o que acontece enquanto eu estou ali estudando, refletindo, buscando referência histórica, cultural, que durante o estudo está acontecendo em mim que é importante de eu estudar, que vai me fazer bem? Acho que é um pouco do título do livro de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Então, quando você entende o que é a palavra que vai ser útil para uma eternidade, demonstra que a palavra às vezes é a mesma, mas o processo de progresso, evolução, está no ser. Então, às vezes eu olho assim, ama o próximo como a ti mesmo. Há 300 anos atrás eu interpretava de uma forma. Hoje eu interpreto de outra forma, outro olhar. E ela é direta, como a Luísa falou. Não tem o que tirar, não tem que ficar. Mas o ser, quando ele vai progredindo, eu acho que a passagem vai progredindo com ele, né? Tem uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, o ponto de vista, vocês se lembram dela, né? O que acontece nos outros versículos é que o exercício exegético, né, interpretativo, você desloca a passagem. Entendeu? O ponto de vista muda, mas não porque você se movimenta. O texto se movimenta. É quando você mexe no grego, vai no contexto histórico, compara com outras lições do Velho Testamento, você está deslocando o texto. E à medida que você desloca o texto, o versículo, o seu ângulo de visão muda. Agora, nessa palavra, nessa passagem, ama teu próximo como a si mesmo, ou ama teu inimigo, como ela não dá margem para interpretação, ela está fixa. Quem é que tem que se deslocar? É você. Aí é você que vai ter que se movimentar para ver ela a partir de novos ângulos. E aí é difícil, porque você se mover é complicado. Interpretar um texto a partir de um dicionário bíblico é fácil. Agora, você sofrer, experimentar coisas, de modo a você olhar 10 anos depois para o mesmo versículo e ver coisa diferente, isso não é fácil. Agora, eu queria saber o que tem no chimarrão desses gaúchos, que eles, quando dá ronca, cuia, eles fazem umas perguntas loucas dessa, né? Eu tô pensando aqui, e a minha provocação foi proposital, até pensando o seguinte, assim, lembrando das vibrações em que a gente fica envolvido quando está sentado ali, ou quando está preparando, ou quando está buscando referências para o estudo. Então, o quanto a gente vai ficando envolvido numa passagem, aí tu busca uma referência, o quanto tu compartilha com outras pessoas, com outros corações, e a sintonia que isso vai nos projetando e trabalhando em nós, que não é só o estudo. É claro que poderá ter aquele que vai simplesmente fazer daquilo uma questão intelectual. Mas enquanto a gente está ali nessa busca, há também um movimento interno acontecendo em nós. É uma sintonia, a vibração que
que acontece quando a gente está buscando estudar o Evangelho, buscando refletir sobre esses momentos, isso vai também nos ajudando a mudar o padrão vibratório. Então, é nesse sentido a minha provocação também, porque não é só o movimento do intelecto, ele tem também, mas isso nos predispõe também a um outro padrão vibratório. É como fazer, por exemplo, uma prece. A prece nos coloca num outro, né, estágio. Ela pode, se a gente coloca nosso coração ali, a nossa concentração, o nosso sentimento, o estudo ele pode fazer isso conosco também. Então a gente vai se conectando com a passagem, vai se conectando com aquela, por exemplo, né, a da tempestade acalmada. Aí tu começa a pensar em Paulo, e aí tu vive uma situação na vida, e aí tu traz. Então aquilo vai te envolvendo e te colocando também, te ajudando para as situações da vida. Então era nesse sentido que eu queria trazer essa ideia. Por que então? Por que eu vou estudar? Por que eu vou fazer isso? É para isso também, porque isso movimenta interiormente, propicia que a gente esteja nessa sintonia. Então, aí tu vai sair para pedalar e tu vai viver uma situação e vai fazer uma adequação. Ou tu vai fazer uma cuia de chimarrão, ou vai fazer um pão de... Chimarrão fluidificado. Um biscoito de polvilho. E vai fazer uma analogia com a evolução espiritual. Né? A verdade é que o texto bíblico é como o mate. Muito bom. Os comentários é a água que você vai acrescentando. Né? O mate é o mesmo, tá lá. Só que aquilo vai rendendo à medida que você vai pondo mais água. Não é isso, Felipe? Claro, tem a diferença da erva, tem a topagem, se é moída grossa, se é fina. Isso. Agora, o mais importante que eu aprendi no Rio Grande do Sul, da cuia do chimarrão, não é a bebida em si, mas o que ela proporciona em termos de fraternidade. Porque o certo mesmo é sempre você, né, usar a mesma cuia passando de mão em mão, como Jesus fez com pão, com vinho, como a gente faz com o evangelho, né? Então, o gostoso de estudar humildinho é quando estuda com o texto passando de mão em mão para cada um apresentar uma contribuição. E aí as pessoas se unem, né? Então, os grupos de estudo, os NEPs, eu acho tão importante quanto a metodologia. A metodologia nem é tão importante, aliás. Muda a metodologia. Agora, estar junto, estudando o evangelho, é como sentar na redenção para tomar um chimarrão. Até porque cada um está num grau evolutivo e vai entregar uma coisa diferente. Diferente de se aproximar e ficar amigo. Né? Nós ficamos amigos por causa do evangelho. Nos reencontramos por causa do evangelho. Verdade. Muito bom. Bem, a gente está 11h26, se bobear, a gente vai até as 3 mesmo. Deixa eu ler alguns comentários que apareceram aqui. Um foi do Vinícius agora. O pessoal está adorando. O pessoal de Mogi das Cruzes presente aí. Que beleza. A Leila agradecendo por compartilhar esse momento aqui entre nós. Muito bom. Tem um aqui que eu queria pescar. A Inês está aqui fazendo seus comentários. A gente esteve junto lá no primeiro Vir a Ser, né? Ela colocou aí alguns comentários. Dona Regina é uma fofa, gente. Vocês têm que conhecer ela. Ela faz palestra aqui em Petrópolis. E, nossa, é uma graça, Dona Regina, sempre com a gente. Obrigado, Dona Regina, pela convivência aqui. Gente, eu perdi, porque agora chegou um monte de comentário. Peraí que eu vou achar, Peraí. A Raíssa também está aqui com a gente. Muito bom. A Ana Beatriz, lá do Canadá, acompanhando. A Lourdes Martins, colocando que delícia de conversa. Aqui, ó. Conhece essa aqui, Luiz? Dona Leia aí. Uma saudade dessa mãe aí, ó. De rir com ela. Nossa, a gente tá boas risadas com ela. Figura. Saudade. Nas fotos que eu tava olhando, lembrando daquele nosso encontro, lá tem uma foto minha com ela na estátua de Tom Jobim, lá no Ipanema. Sei. Muito bom. Saudade demais de vocês. A Helga aqui presente, a Mirza também. Foram diversos comentários, depois se vocês quiserem pescar lá no Face, no YouTube.
A gente está aí com 70 pessoas acompanhando, agradecendo a cada um de vocês. Eu não sei, eu vou fazer assim, você cara de pau, né? Eu não sei se rola uma música, sabe? Mas ele fica à vontade para negar. Lá, já estava perto. Eu vou pedir assim, uma música e depois a gente entra em considerações finais e mais uma música, pode ser? Te prometo que eu não vou pedir quanta luz, tá? Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão. O suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Talvez eu abuse mais, vamos ver. Aloysio, considerações finais? Sim, eu não senti que eu estava gravando alguma coisa para a internet. O que eu senti é que eu estava matando saudade. E outros amigos pararam para assistir um encontro na esquina, né? Um encontro na esquina. Que saudade vocês, que saudade. Eu amo muito vocês. Também. É uma coisa que a gente não se diz muito, né? Caros confrades de conclaves doutrinários, né? Oh, saudade de vocês. Como eu amo vocês três. Muito bom, muito bom. Felipe, eu acho que eu vou pedir, antes da sua consideração final, mais uma música. Claro. Que assim a gente vai... Pode esperar, Marcelo? Pode, só deixa eu... Essa aí o Aloysio inventa coisa pra mim, eu tenho que ler, porque é grande. Essa aí é letra do Aloysio. É. Eu não consigo decorar, já são várias, né? É vingança por você esquecer os documentos. Isso, é. Aham. Eu vou dar um desconto, que eu tinha dado uma camisa para ele, de uma loja lá no... Eu tive que trocar. Teve que trocar a camisa, e precisava do documento, e ele esqueceu o documento na loja. Então a culpa é minha. Entendeu? Tá vendo? Ele me joga isso na cara, sabe? Nunca mais te dou presente. Tá chegando, tá quase, gente, tá quase aqui. Tô só ajeitando a letra. Tranquilo. Pronto. Bom. Vamos lá. Pode o Senhor compor constelação com astro e a imensidão,
um instante, eternidade, pode crepuscular à tarde o coração, o céu beijando o chão, pinta o poente em nós. Pode o Senhor guardar em comunhão a moça e o dragão, o servo e a potestade, pode enluarar o olhar da escuridão, silêncio e confissão, no limiar da voz. Sabe o amor esperar, esperar, sabe o amor esperar, esperar, esperar o amanhecer, a flor desabrochar, esperar o escaldado do polvilho esfriar, esperar o anoitecer, a estrela despontar, esperar o chuvisco da tardinha estiar. Sabe o amor esperar, esperar, sabe o amor esperar, esperar. Pode o Senhor prover consolação, o enfermo e a compaixão, no altar da piedade, pode aurorear o sol da redenção, a mártir e o perdão, na remissão do algoz. Sabe o amor esperar, esperar, sabe o amor esperar, esperar. Nossa. Muito provavelmente Mislene deve estar chorando na sala agora. É. Muito bom. Gente, eu só tenho a agradecer. Que alegria esse reencontro. Fiquei pensando esse poente pintado em nós aí, daquele pôr do sol maravilhoso lá no Arpoador. Obrigado, gente. Que a gente consiga estar junto ainda por muitos milênios aí. Seguir caminhando juntos. Amo vocês também. Valeu. É muito amor mesmo. Luiz. Só agradecer. Realmente acho que a gente se sentiu tomando esse chimarrão juntos, compartilhando essa alegria juntos, muitas saudades da gente abraçar, né? Mas, enfim. E quanto ao que a gente estudou, que a gente comentou, eu acho que é uma alegria que isso seja tão natural, né? Que isso seja o que a gente compartilhe. Então, muito obrigado pela oportunidade, meus amigos. Amo vocês, fiquem bem. Abração para todo mundo que esteve com a gente também. Muito bom. Agora pode ser uma saideira à sua escolha, que vai ser a prece. Vamos. Final, tá? Beijos a todos que acompanharam. Compartilhem e sigam a gente aqui nos canais do Terceiro Seu e do Oswaldo Cruz. Nosso
abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Ao filho que pede pão, é Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu Gratidão. Um beijão enorme em cada um de vocês. Beijos. Beijos.